Meus irmãos, que a paz do Mestre esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Vamos lembrar na nossa aula passada o mundo normal primitivo, que é o mundo dos espíritos, né? Lembrem disso. Então, o mundo normal primitivo é o mundo dos espíritos, que sobrevive a tudo. Lembra disso? Qualquer coisa, fogo, água, bombas nucleares, o mundo primitivo, normal primitivo, que é o mundo dos espíritos, ele sobrevive, tá? Que é o mundo dos espíritos. Hoje nós vamos ver um tema chamado perispírito, que ele é muito importante quando a gente quer entender mediunidade. Perispírito, a gente tem que estudar bastante perispírito, né? Aqueles que têm a mediunidade, que se interessam pela mediunidade. Então, a pergunta 93, Kardec pergunta assim: o espírito vivo é descoberto ou é envolvido por alguma substância? Lembra lá a definição de espírito, que não tem como a gente ter palavras para dizer, mas mais ou menos, para a gente poder entender, né, na nossa pequeneza, que o espírito seria uma chama. Será que existe alguma coisa que o envolve? É isso que é a pergunta, né? O espírito é uma chama. Então, o que é esse perispírito? O que será perispírito? Nós vamos ver que a palavra perispírito vem de peris, que significa em torno, e espíritos, alma. Então, é em torno da alma, que nem periferia, né? Em volta, em torno da cidade. Perispírito quer dizer em torno da alma. É um envoltório muito sutil e perene da alma, que possibilita a sua interação com os meios espirituais e físicos. Quando nós desencarnarmos, vai para o mundo espiritual o nosso espírito e o perispírito, né? Que vai dar condição da alma ter a sua individualidade, né? O espírito e o perispírito. E é necessário aqui no nosso corpo, nós vamos ver daqui a pouco, nosso corpo, existe o nosso corpo, o perispírito e o espírito. O perispírito seria esse elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Então Kardec comenta, se vocês pegarem um abacate, eu adoro abacate. Se vocês quiserem me dar abacate, pode dar, que é um presente que eu adoro, né? Abacate, se a gente cortar o abacate, nós vamos ver que em volta da semente, ele é revestido por um envoltório. Tem uma peliculazinha ali. Essa peliculazinha se chama perisperma. Em volta, esperma semente, em volta da semente, perisperma. Então daí que a gente tira esse nome de perispírito, que foi criado por Kardec, né? Que envolve esse envoltório. É uma comparação que Kardec fez, né, com esse envoltório da semente, com o envoltório do corpo do espírito, né, do espírito, que é o perispírito, tá bom? É um comentário, Kardec faz esse comentário lá no Livro dos Espíritos. Então, o que é? Então, o perispírito é esse envoltório semimaterial do espírito, também denominado, tem várias denominações, como corpo fluídico, corpo espiritual, como dizia Paulo de Tarso, Ka no Egito Antigo, Okerama, né? Okerama na Grécia, carro sutil da alma para Pitágoras, o filósofo, tá? Corpo espiritual, como Paulo de Tarso, tem várias denominações. Você veja que os antigos já percebiam que a alma, o espírito, tinha alguma coisa que o envolvia, que é esse corpo espiritual aí de Paulo de Tarso. Tem também outras denominações, como corpo espiritual ou psicossoma. Lá nos livros de André Luiz ele chama de psicossoma, corpo espiritual. Corpo fluídico também é outro nome do perispírito, Leibniz fala isso. Mediador plástico, tá? Modelo organizador biológico. O Hernani Guimarães também coloca como modelo organizador. Por quê? Porque ele vai organizar as células, né? No seu início ali, na formação do embrião, é o perispírito que vai dar toda a modelagem. Então nós vamos ver
que o nosso corpo, vamos dividir em 3 corpos que existem na realidade em nós aqui. Tem mais, mas vamos devagar. São 3 corpos. O corpo físico, que é esse que nós temos, material. O corpo espiritual ou perispírito e o espírito. Então, na realidade, são 3 corpos. Corpo físico, corpo espiritual ou perispírito, ou como você quiser denominar, mas a gente chama dentro da doutrina de perispírito, e o espírito. Qual é a sua origem? O perispírito, ele tem a sua origem no fluido cósmico. Lembra dele que está em todos os lugares aí, o fluido cósmico? Retirando desse mundo ou do plano ao qual o espírito está relacionado. Normalmente, os espíritos, normalmente não, sempre, né? Os espíritos, eles vão tirar do fluido cósmico do mundo onde eles estão na sua reencarnação. Então aqui a Terra pega-se o fluido universal que está em volta aqui da Terra para formar esse corpo espiritual. Se eu for reencarnar em outro planeta, eu vou tirar esse fluido desse outro planeta para formar o meu perispírito. E assim sucessivamente, tá bom? É também matéria, como um corpo de carne. Também é matéria, só que é uma matéria sutil, né? Uma matéria mais fluídica, mas em estado diferente. Pois como a gente já falou, ela é mais sutil, quintessenciada, a gente usa esse termo, né? Quintessenciada, é uma matéria mais sutil. Não é rígida, assim como o nosso corpo físico, e sim ela é flexível, ela é expansível, o que torna o espírito muito mais plasmável sobre a ação do espírito, tá? O perispírito, o perispírito é muito mais plasmável, né, pela ação do espírito. Então ele pode expandir, ele diminuir, ficar pequenininho, né? O perispírito tem essas propriedades. Nós vamos ver algumas propriedades lá no final da nossa aula, tá? Assim como o corpo físico, o perispírito tem uma estrutura e fisiologia também, mas não tem inteligência nem autonomia, porque a inteligência, lembra onde está? No espírito, né? A inteligência está no espírito. Não é, pois, um outro ser, não é um outro ser, mas apenas um instrumento do espírito, tal como o corpo físico. É um corpo espiritual mesmo, do espírito, né? Não é um outro ser, é um outro ser, não é um outro ser, tá bom? O espírito, ele necessita. Lá na Gênesis, o livro de Kardec, ele define assim: o perispírito é uma condensação do fluido cósmico universal em torno de um foco de inteligência ou alma. É essa condensação desse fluido universal em torno do espírito. Então nós temos o perispírito ligando lá, que é semimaterial, porque tem que ter alguma coisa ligando o espírito, né, que é tão etéreo, né, para ligar. Então tem esse corpo espiritual. Tem o espírito, o perispírito, o corpo físico, e o plano espiritual e o plano material. Nós vamos ver em aulas futuras aí que é o nosso perispírito com o nosso espírito, porque o espírito sempre vai necessitar desse perispírito, mesmo em graus elevados, né? Esse perispírito, ele vai sair do corpo junto com o espírito à noite, por exemplo, nos nossos sonhos, que a gente chama de emancipação da alma. É uma das formas de emancipação da alma, são os sonhos, no sono, né? Então o perispírito, ele vai sair junto com o espírito, né? Lógico, o espírito está revestido do perispírito, tá? Então quando a gente fala assim, eu vi um espírito, o que vocês acham? Vocês viram o mesmo espírito? Lembra que o espírito é essa chamazinha. Na realidade, a gente vê o espírito através da sua manifestação, que é o perispírito, com a aparência física sempre da última encarnação. Normalmente é da última encarnação, aparência física do espírito. Mas pode mudar essa aparência física? Pode. Pode rejuvenescer? Pode rejuvenescer, né? Ficar mais novo. Se vocês sonham às vezes, veja se não acontece isso. Sonhos com seus avós, né? Seus pais, alguém que já faleceu da sua família, bem velhinho, né? Que aí quando você sonha, você vê essa pessoa, esse espírito mais jovem,
mais jovem. Já repararam isso? Então rejuvenesce, pode rejuvenescer sempre com a última encarnação ou com aquela encarnação que ele se faz conhecido. Então, às vezes, em algumas reuniões, ele precisa aparecer como DT fulano, que ele já foi em outra encarnação, não é a última encarnação. Mas para se fazer conhecido naquela reunião para os videntes ali, ele aparece, ou aparece num sonho com aquela encarnação que você o conhecia, né? Então, ele toma forma, normalmente, sempre da última encarnação. Por exemplo, agora, se eu desencarnar agora, tivesse um vidente aqui do meu lado, ele vai ver não vai ver o meu espírito, vai ver o meu perispírito igual a mim, igualzinho ao meu corpo físico, né? Esse é o entendimento, tá bom? E aí a gente pergunta, de onde o espírito toma o seu envoltório semimaterial? Nós já vimos, ele toma do fluido universal de cada globo, vou repetir, de cada globo, por isso ele não é o mesmo em todos os mundos. O perispírito não é o mesmo em todos os mundos, passando de um mundo para outro. O espírito troca esse envoltório, é como se trocasse de roupa, né? Trocasse de roupa, troca esse envoltório como mudar de uma roupa. É isso, se ele vai para outro mundo, ele troca de roupa, esse perispírito. No caso de Jesus, veja, Jesus é luz plena. É uma luz tão forte, porque o espírito é tão evoluído, é tão iluminado, né? Espírito de luz, que a gente chama, muita luz. Para ele voltar aqui num planeta como esse, tão atrasado como o nosso, né, tão materializado, veja que ele demorou muito, dizem aí que 1000 anos que ele demorou para poder se adaptar a esse perispírito nosso aqui. Mesmo tirando do fluido universal a parte mais sutil do fluido universal do nosso globo, ajustando, né, ajustando ao globo terrestre, que é bem atrasadinho, né? Demorou. Então aí pergunta, assim quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, tomam o perispírito mais grosseiro? No caso de Jesus, ele toma um perispírito mais grosseiro? Já o dissemos. É preciso que eles se revistam da vossa matéria. Mesmo espíritos como Jesus, que é o único espírito puro que nós tivemos aqui no nosso planeta, necessitou se revestir do perispírito aqui do planeta, mais grosseiro, por isso que demorou muito tempo para essa adaptação, né? E para que serve? Quais são as suas funções? Permite a interação do espírito, mundo espiritual com o mundo físico. É importante o perispírito para essa interação. A identificação de cada indivíduo. Veja, quando eu for para o mundo espiritual, sou eu lá em minha individualidade, né? Eu, espírito imortal, mas com o formato aqui de Teresa, eu sou individualizada, lá tem uma forma, né, individualizada. É um molde para a forma do ser corpóreo, vai dar um molde, né, quando a gente vai reencarnar, dá um molde para aquele futuro bebezinho ali, lá no embrião, nas células, vai modelando, né? História e conquistas evolutivas das pessoas, está guardado lá, as nossas histórias e as nossas conquistas que nós tivemos. Então, ele liga o espírito à matéria, nesse com outros mundos, e aí ele serve de instrumento para agir sobre o plano fluídico ou material, né? Nós recebemos aqui uma pancada, o meu perispírito vai receber isso, vai passar para o meu espírito, né? E a mesma coisa, meu espírito vai passar para o perispírito para agir na matéria. Então, guarda o registro dos efeitos de toda ação do espírito. Então, serve também como uma memória, como eu já havia dito aqui para vocês, é uma memória, né? A memória fica ali no perispírito. Permite que os espíritos se identifiquem e reconheçam uns aos outros. Nós já vimos isso. Importante como é que a gente vai se reconhecer lá no mundo espiritual? Através do perispírito, no plano espiritual, né? E é um molde, como nós já falamos agora, do ser corpóreo. Eu estou repetindo para a gente guardar, né? Então, o envoltório semimaterial do espírito tem forma determinada e pode ser perceptível? Sim, tem uma forma que o espírito deseja. E é assim que ele vai se apresentar algumas vezes, seja em sonhos, seja em estado de vigília. A gente olhando mesmo o espírito aparecendo, tornar a forma visível e mesmo palpável. Pode tomar essa forma visível
e mesmo palpável através das materializações. Materialização é quando o espírito toma forma aqui material, né? Se materializa. Isso é possível, acontece, né? Acontece, tá? A época de Kardec tiveram vários estudos com as materializações, hoje em dia tem materialização também, né? Alguns tem centros que tem essa materialização. Lá no Rio de Janeiro tem um, né? Com materializações. Então o espírito, ele vai ter a forma que ele deseja. Se eu quero ter determinada forma, e também essa forma, ela pode se deteriorar, né? Dependendo dos meus pensamentos. Dependendo dos meus pensamentos. Espíritos mais brutalizados, acontece isso, muitas vezes. Então, o perispírito guarda a última encarnação, inclusive até os trajes. Tem espíritos aí com trajes do século XVIII, XIX, tem espíritos com trajes gregos, né? Já vi isso, já vi. Eu particularmente já vi, né? Trajes gregos, espíritos muito sábios, com os trajes mentores, os trajes gregos. É muito interessante. Os trajes eles mantêm como eles querem, né? Guarda também as enfermidades, as cicatrizes, os cacuetes, os membros amputados, né? Se ele não, às vezes ele, como a enfermidade, ele acha que ainda está com o membro amputado, né? Eu já acompanhei em reuniões que a gente faz com que ele volte a ter o membro novamente, através do seu pensamento, ajudando esses espíritos, né? Já participei de reuniões assim, mas ele acha que tá, e tá mesmo, né? O perispírito tá sem, ali para ele não existe aquele membro, né? Agora, o perispírito, ele preexiste ao corpo físico. Nós vamos ver mais para frente um estudo de como que na hora da reencarnação esse perispírito ele se comporta. Nós vamos estudar mais para frente. Ele vai diminuir de tamanho, já que ele tem a expansibilidade, tem condição de flexibilidade, né? Ele vai diminuir o seu tamanho e ele vai auxiliar nessa divisões de células, nos moldes, né, desse novo corpo físico. A gente vai estudar isso mais para frente, tá? As várias coisas, assim como o aborto, a gente vai estudar isso mais para frente. Então, há uma frase de Paulo de Tarso que diz: semeia-se corpo animal e ressurge corpo espiritual. Esclarece lá Paulo de Tarso. Sobrevivendo ao corpo, que ele sobrevive, o perispírito, junto com o perispírito vem provar a imortalidade do espírito, né? E não o espírito em si, mas a imortalidade do espírito. Vemos nas aparições, nas visões, é ele que serve de instrumento para as manifestações do espírito aos nossos sentidos. É ele que nós vemos, não é o espírito, nós vemos o perispírito, né? Geralmente ele guarda, vou repetir, a aparência da última encarnação. Lógico que ela poderá ser modificada, né, se o espírito quiser fazer isso, porque essa substância sutil do perispírito, ela é maleável e ela é plasmável também. Então, como o espírito não possui matéria para sofrer deformações, o pensamento preso a lembranças da última reencarnação molda esse perispírito, apresentando então ao vidente, aquele que está vendo, da mesma maneira que se vê, né? É isso que mais ou menos acontece. Então, um espírito chamado a viver em determinado meio, ele extrai dali o seu perispírito, conforme seja esse espírito mais ou menos evoluído. Seu espírito formará, respectivamente, e ele vai tirar das partes mais puras ou mais grosseiras do fluido do corpo, para o fluido do seu corpo espiritual, né? Quando ele encarna. Então, se é um espírito mais evoluído, tira a parte mais pura, mais sutil, menos evoluídos, mais grosseira. Daí dá 3 condições importantes, né? Que a gente vai ver. A constituição íntima do perispírito, ela não é idêntica em todos os espíritos, ela é diferente, a constituição íntima. O perispírito modifica-se à medida que o espírito ele progride no transcorrer das suas encarnações. Quando ele vai evoluindo, ele vai ficando mais etéreo.
Os espíritos superiores encarnados em missão em um mundo inferior à sua condição têm naturalmente um perispírito menos grosseiro que os demais, tá? Um espírito superior. Nós vamos parar agora por aqui, continuamos com o perispírito na nossa próxima aula, estudando suas funções, não as suas funções, mas as suas características. Vamos estudar mais alguma coisa na próxima aula, tá bom? Vamos ficando por aqui. Bons estudos para todos, que a paz do Mestre nos acompanhe sempre, esteja sempre nos nossos corações. Graças a Deus.